Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Vitorino Freire. Prefeito passa mal e morre durante evento religioso. Trabalho análogo à escravidão. Polícia Federal e Ministério Público do Trabalho realizam operação em igreja, na qual o líder abusava de fiéis. Conflitos por terra. Maranhão lidera ranking em 2025. Novo PAC da Saúde. Estado receberá mais de 90 milhões de reais em benefício. Política com Felipe Clã. Até quando Alagoas, Paraíba e Maranhão vão continuar emperrando o processo nacional de reeleição de Lula? No esporte, IAP dispensa Wallace Lemos e moto Marlon Coutrin. Balsas Futsal é eliminado da Copa LNF. 11ª edição da Volta à Ilha acontece em maio. No comentário de Paulo Pellegrini, feito histórico no atletismo, maratona percorrida em menos de 2 horas. E no Rádio Opinião, o projeto Escravizadores, com o repórter da agência pública Rafael Custódio. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos, bom dia Mayra Nogueira. Bom dia Adalberto Júnior, bom dia ouvintes que estão aí sintonizados agora no Jornal Rádio Universidade. Nesta terça-feira, Mayra Nogueira, dia 28 de abril de 2026, Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho. Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças. No trabalho. No trabalho, exatamente. Dia da Caatinga. É dia também da educação. Dia da sogra. E dia também do observador de aves. Hoje também é aniversário de 127 anos da cidade maranhense de Morros, a 100 quilômetros de São Luís. Parabéns. Lá vai boizinho, meu povo, lá vai boizinho, meu amor. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. 7 horas, 17 minutos, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. 7 horas, 17 minutos, vamos conferir. Você acompanha a gente aqui também pelos modais de vídeo do Jornal Rádio Universidade. Primeiro em www.universidadefm.ufma.br. Lá você pode fazer o download do nosso aplicativo oficial também, tá? Ou ainda diretamente no YouTube, Universidade FM 106, onde você pode mandar o seu comentário, né? Mandar sua mensagem por lá, e lembrando que estamos no WhatsApp 992172647, caso você já queira mandar um tipo de mensagem aqui para a gente no Jornal Rádio Universidade. Participe! Mayra Nogueira aqui no Jornal Pequeno, manchete de hoje, né? Dia 28, em Jornal Pequeno, prefeito e vice de Paço do Lumiar reagem a vídeo político e oportunista de Rodrigo Lago. A vice-prefeita Mariana Brandão adotou um tom mais contundente ao comentar o caso. Em publicação nas redes sociais, ela afirmou que não considera normal a forma como o tema foi tratado e criticou a divulgação de informações pessoais, incluindo documentos com seu nome. É eleição tá pegando, pipocando. Daqui a pouquinho comentário aqui, análise política com Felipe Clã. E ainda, Mayra, mobilizações fortalecem Orleans e aumentam pressão sobre adversários no Maranhão. Pois é, o fim de semana político no Maranhão evidenciou um contraste cada vez mais claro. Enquanto alguns nomes ainda buscam ganhar ritmo, Orleans Brandão, do MDB, amplia sua presença com eventos cheios e articulação crescente no interior do estado. Na sexta-feira, dia 24, em Viana, o Movimenta por Todo o Maranhão reuniu representantes, esse movimento, né, chamado Por Todo o Maranhão, ele reuniu representantes de mais de 20 municípios da Baixada Maranhense. Orleans Brandão, pré-candidato a governador pelo MDB, amplia sua presença com eventos cheios e de articulações crescentes no interior do estado. É isso aí.
Flávio Bolsonaro chama Lula de mercadoria vencida e aponta desgaste do governo. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, fez críticas ontem, segunda-feira, ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista coletiva, após participação na AgriShow em Ribeirão Preto, São Paulo. Na ocasião, ele classificou o chefe do executivo como um produto fadigado e mercadoria vencida, ao comentar o cenário político e econômico. O governo do Maranhão comemora os 106 anos de Pedreiras com entregas de obras para a população. Kassab chama a polarização de nefasta e defende alternativa fora do atual eixo político. Assassinatos e casos de trabalho escravo no campo aumentam no país. Copom decide Selic sob pressão inflacionária e cenário externo adverso. Esses são os destaques do Jornal Pequeno. O Jornal Imparcial não mandou até agora aqui, enfim, ainda não lançou a sua capa no site. Vamos ficar devendo, portanto, tá? 7h20 agora. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro, a distância que te aproxima do seu futuro. Informações do trânsito. 7h22 agora. Vamos aqui às informações do trânsito. A gente já tem o mapa do Waze.com aqui projetado nos modais de vídeo da Rádio Universidade, do jornal Rádio Universidade no YouTube, no site também, no nosso aplicativo, observando já aqui, né? Primeiro, logo aqui, né, para falar dessa área Itaquibacanga, trânsito já com retenção aqui na entrada da área Itaquibacanga, via a barragem do Bacanga, indo aí até as imediações do Parque Botânico da Vale, portanto, trânsito na entrada da área Itaquibacanga, né? Como quase que diariamente, né, a gente observa isso aqui. Pô, perdi aqui um pouquinho do mapa, né? Vamos voltar, pelo amor de Deus, tá aqui. Enfim, aqui na BR-135, a saída daqui de São Luís, né, principalmente ali já nas imediações do aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, também retenção de trânsito já na saída de São Luís. Nesses dois trechos, aparentemente não tem acidente de trânsito, mas vai com retenção neste momento. A Avenida Jerônimo de Albuquerque, o trânsito segue, né? Está demandada, mas o trânsito está fluindo neste momento. Um pouquinho mais complicado está a Avenida São Marçal, no João Paulo, né? Aquele trecho que a gente sabe ali, né? Passando um pouquinho do 24BC, da praça, enfim, já nas imediações da Avenida Kennedy, né? O trânsito e até ali, né? Até ali, melhor dizendo, né? Depois do 7 Senat, já no Filipinho, já quase, né? Muita retenção de trânsito neste momento. Aqui na Avenida dos Africanos, um trecho no sentido centro, né? Já segue também com retenção de trânsito. E ainda no antigo Lítero, ali no Anil, né? Anil, Avenida João Pessoa, já chegando à Avenida Casimiro Júnior, né? Na verdade, e Avenida Roberto Simonsen, trânsito também com retenção neste momento. Alguns locais aqui de grande retenção, né? Aqui de acesso à MA 201, aqui na estrada de Ribamar, a avenida, que rua é essa aqui? A Avenida Tancredo Neves, né? Ali que vai dar acesso à estrada de Ribamar, trânsito nesse momento aqui bastante demandado também para acesso à estrada
de Ribamar. Quem vem com mais informações é Borges Júnior. Borges, bom dia. Borges, bom dia. Como está o trânsito, Borges, neste momento? Muito bom dia a todos. Informações referentes a um trecho específico da Jerônimo de Albuquerque. A gente traz informações referentes à altura do bairro Coafuma. Nesse trecho, neste momento, o fluxo é maior, registrado aí no sentido elevado do Trabalhador, caminho para quem segue sentido centro, repetindo o que acontece nos principais corredores da capital nesse horário, quando o fluxo maior é registrado mesmo para quem busca o sentido centro, portanto, dentro da normalidade para o horário, essa movimentação, fluxo maior, sentido centro. Nesse mesmo trecho, mas no sentido contrário, sentido bairro, a movimentação, ela também tem um número considerável de veículos, mas segue fluindo nos dois sentidos, nesse trecho da Jerônimo de Albuquerque, altura do bairro Coafuma, observações apenas ao deslocamento no sentido centro e que a movimentação ela é bem mais intensa. De momento, então, são essas as informações. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. E aqui na MA 202 também, né? A estrada da Maioba, trânsito também com muita retenção. Daqui a pouquinho Borges volta com mais informações, a gente também volta com mais informações. Se você quiser participar, 99217-2647 é o nosso WhatsApp. Mara Nogueira, vamos agora ao noticiário. Notícias da cidade. Borges, lamentavelmente, né, o prefeito de Vitorino Freire passou mal e faleceu durante evento religioso. Isso foi ontem, né? Adalberto, o prefeito Ademar Alves Magalhães, tinha 61 anos, morreu após sofrer um infarto. Fato acontecido no dia de ontem, nessa segunda-feira, era conhecido popularmente como Fogoió. Ele era prefeito da cidade de Vitorino Freire, a 290 quilômetros aqui de São Luís, e na ocasião participava de um evento religioso em uma igreja do município. O gestor, ele então passou mal durante a programação religiosa. No local havia uma equipe médica que prestou os primeiros socorros, a equipe deu assistência ao prefeito, depois o gestor ele foi encaminhado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu e acabou morrendo. O Fogoió, ele foi eleito nas eleições municipais de 2024, obteve ampla maioria dos votos válidos, 62,69%. Esse era seu primeiro mandato como prefeito da cidade. Ademar Alves Magalhães, que tinha origem, ele era empresário de origem, e ao assumir a gestão da cidade, prometeu avanços em infraestrutura e também nos serviços públicos. Com a morte dele, do chefe do executivo municipal, quem assume a gestão de Vitorino Freire é a vice-prefeita a Gabi Viana, ela que é do União Brasil. Esse é o processo legal, segundo a legislação. A prefeitura de Vitorino Freire decretou luto oficial de 3 dias em função da morte do prefeito. Adalberto, Mayra. É lamentável, né? Nossas condolências aqui à família. 7h27, mudando de assunto, Mayra. Pois é, Borges, Adalberto, vamos continuar falando aqui, Adalberto, agora com Borges, sobre esse trabalho análogo à escravidão, que a Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho realizam uma operação em igreja na qual o líder abusava de fiéis. Que situação, hein, Borges? Exatamente, Mayra. A igreja Shekinah House Church foi alvo de uma operação nesta segunda-feira, portanto, no dia de ontem, ela que está localizada em Passo do Lumiar, região metropolitana aqui de São Luís, operação conjunta do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Federal. A ação, ela investiga o caso de indícios de abusos sexuais e punições físicas contra fiéis, prática criminosa que era exercida pelo líder religioso, o líder dessa igreja, o pastor Davi Gonçalves Silva, ele que é natural do Ceará e foi preso no dia 17 de abril. A ação do dia de ontem, a ação dessa segunda-feira, ela foi motivada pela possibilidade de registros de casos análogos à escravidão no local, naquela igreja, denúncias feitas ao Ministério Público, mas essa possibilidade não foi confirmada no dia de ontem. Ainda assim, novas intervenções podem ser realizadas e no dia de ontem, nesta segunda-feira, foram ainda recolhidos documentos e depoimentos. Esse material, eles vão ser analisados, eles vão integrar, vão fazer parte do processo e mais de 10 pessoas nos últimos dias denunciaram o pastor, novas denúncias contra esse pastor, o pastor Davi Gonçalves Silva.
ele que está sendo investigado por estupro de vulnerável e também associação criminosa, por ainda também a investigação somada aí à questão de estelionato e também posse sexual mediante fraude. Um vídeo foi incorporado ao inquérito policial na última sexta-feira, dia 24. Nas imagens desse vídeo, é possível notar a prática criminosa contra um adolescente. O menor, ele aparece completamente exausto, e isso depois de ser punido. De acordo agora com as informações repassadas pela polícia, o menor, ele teve que ficar horas seguidas em pé, foi impedido de dormir à noite. Além disso, ele foi obrigado a ficar repetindo a frase seguidamente, entre aspas, eu preciso aprender a respeitar meu líder. Em outra situação de castigo também, 4 vítimas sofreram entre 15 e 25 chicotadas. Cada uma dessas pessoas foram chicoteadas entre 15 e 25 vezes. O pastor Davi Gonçalves Silva, ele seria o responsável por aplicar castigos físicos e punições psicológicas. Ele seria o autor dessas práticas criminosas. A comunidade, ela era formada por homens e também por mulheres, mas os homens eram os que mais sofriam abusos sexuais. Adalberto, Mayra. Que coisa lamentável. 7h31 agora. Mayra Nogueira, a gente continua nessa questão de, no caso agora, né, conflitos por terra. Maranhão lidera ranking de conflitos por terra em 2025, Borges. Adalberto, o que demonstra os dados da CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra. Os números, eles foram divulgados nesta segunda-feira. O levantamento, ele mostra que o Maranhão registrou 190 casos de disputas agrárias no último ano, 2025, fazendo do estado um dos epicentros de violência no campo no Brasil. Aqui no estado, aqui no Maranhão, os conflitos são marcados por vários tipos de violência que tem como alvos comunidades e também trabalhadores. As invasões de terra, ações coordenadas de pistolagem e a contaminação por agrotóxicos estão entre as principais ocorrências registradas em 2025, registradas no ano passado. No caso da contaminação por agrotóxico, o Maranhão manteve o índice de 91 ocorrências desse tipo, tanto em 2024, quanto em 2025, quanto no ano passado. Já em relação ao trabalho análogo à escravidão, de acordo com os dados da CPT, a Comissão Pastoral da Terra, foram 135 trabalhadores salvos dessa situação o ano passado, 2025, números que colocam o Maranhão no topo desse ranking, junto a Minas Gerais, Goiás e Bahia. Adalberto, Mayra. Lamentável, lamentável. E lembrando, né, que sobre esse assunto a gente tem uma entrevista daqui a pouquinho com o repórter da agência pública, Rafael Custódio, para falar sobre o projeto Escravizadores, né, que faz também puxa aí o cordão umbilical sobre esse assunto, tá? E um histórico em vários estados, inclusive aqui no Maranhão, demonstrando algumas pessoas poderosas, né, que tiveram aí, tem um histórico de suas famílias com escravidão, tá? Com escravidão no sentido de escravizar. 7h33. Agora tem o apoio cultural, o break, a gente volta com Felipe Clã e análise política aqui no Jornal Rádio Universidade. 7h33. Aposentado, aposentada, você não perdeu o seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. Tá na hora da análise política, tá na hora de Felipe Clã aqui com a gente no Jornal Rádio Universidade. Felipe, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra, Borges, bom dia aos ouvintes da nossa Rádio Universidade. Coisa boa nessa terça-feira, apesar de que as manchetes não são boas, né? Continuamos sendo símbolo do que não deveria acontecer, mas, infelizmente,
nós que tivemos o maior êxodo rural da história do Brasil e do mundo, talvez, na década de 70, com mais de 1,5 milhão de pessoas. Naquela época era quase impossível fazer esse cálculo, Adalberto Maira e Borges. Mas a gente pode entender que do Pará até a Guiânia, né, o povo do Maranhão teve que se refugiar na década de 70, na época da ditadura militar, porque foram postos para fora das suas terras, foram assassinados as famílias. E vejam, continua, né? As pessoas do Maranhão não têm direito ao direito. Isto tem que mudar, isto vai mudar naturalmente, mas está na hora dos governos federal, estadual, municipal, os municípios tomarem atitude séria. Não adianta só votar lei que não pode botar dronezinho lá envenenando as pessoas. Não, tem que prender as pessoas. Nós já falamos disso aqui, inclusive, e eu continuo cobrando. Cadê o nome dessas pessoas que estão escravizando os nossos trabalhadores? Por que a gente não pode saber o nome deles? Por que eles não podem ser presos, meu caro Adalberto? Verdade, isso é uma chaga, né, em nosso estado. E, Felipe, daqui a pouquinho essa entrevista aqui com o repórter da agência pública, o Rafael Custódio, para falar sobre esse projeto Escravizadores, né, para mostrar justamente como, historicamente, esses estados, né, os principais estados aqui do país, e temos políticos, né, que têm destaque ainda hoje, que tiveram um passado aí com suas famílias, sendo perpetradores desse tipo de abuso, né, de crime, né, pode-se dizer que é a escravidão, né, escravizar. E o Maranhão, né, continua nesse rol, né, infelizmente. Mas é assunto para daqui a pouquinho. Felipe, vamos embora aqui para a política, claro, né, a sua especialidade nessa análise. Alagoas, Paraíba e Maranhão, né, parece que continua emperrando esse processo nacional de reeleição de Lula, né? Por quê? Olha, veja, o Maranhão foi para o encontro lá, o congresso, né? O 8º congresso, se eu não me engano, de táticas. É importante, né? Eles se reunirem, poderem estar lá em Brasília, né? Bater foto, fazer vídeos, passear, né? Mas de discussão mesmo, não parece que não houve nada em relação ao Maranhão. E aí incluímos também Alagoas e a Paraíba, porque ainda continua indefinido. Mas vamos falar do Maranhão, porque os outros estados têm ali nuances que realmente não temos o conhecimento dos bastidores. Ou seja, o Maranhão é evidente que a comissão provisória não foi mantida ou não foi aplicada, porque não houve a reunião com o presidente Edinho e os membros, né, da direção provisória do Maranhão. E lamentável, inclusive hoje a Patrícia estaria dando uma entrevista para nós lá no programa Palpite e foi suspenso, né, porque ela, claro, uma pessoa inteligente, não quis se apresentar como presidente da comissão provisória. Ela pediu para aguardar e nós entendemos a questão e a maturidade dela de saber o lugar e a hora certa. Mas o fato é que não temos candidatos, né? Não temos pré-candidatos, melhor dizendo, ao governo. Nós não conhecemos ainda a nominata, né, quem está como candidato a Senado, a governo do Estado, a deputado federal, a deputado estadual, pelo PT. Muitos dizem aquela frase, né, o PT sendo o PT. Mas a questão é que 90% da campanha do Lula já está fechado no Brasil. Veja, o Lula tem hoje 12 palanques próprios, tem 15 palanques com alianças estaduais. O
tema principal da discussão lá foi que pode ser feito coligação desde que os partidos sejam da esquerda, né, da área progressista, né, do pessoal que faz a leitura que o Lula prega, né, há tantas décadas. Mas o Maranhão continua atrapalhando. E aí fica a pergunta, meu caro Adalberto, Mayra e Borges, será que são forças ocultas, são togas voadoras que estão passando por cima da cabeça do Lula? Será que o Lula não tem capacidade de negociar ou o PT tem mesmo medo de quem está hoje no poder na área do judiciário? Fica aí a pergunta. O que eu sei é que o MDB, ou seja, o candidato Orleans, já declarou que o candidato dele, o pré-candidato a presidente da República, será e é o Lula. Meu caro Adalberto. Felipe, o PT do Maranhão realmente continua sendo o PT do Maranhão. Sempre foi isso e parece que sempre vai ser, né? Infelizmente. 7h40. Felipe, mudando de assunto aqui, Aldir Júnior, né? Que expectativa é essa? Com possibilidade de herdar poder político de Josimar de Maranhãozinho e Detinha, é isso mesmo? Olha, isso é até aí natural, porque é parente, né, sobrinho, sempre foi apoiado e é um cara que segue, né, todo o ritual determinado por Josimar de Maranhãozinho. Mas o importante é entender o que está por trás de todo esse processo, ou está de frente. O Josimar, né, entre os milhares de deputados que têm emendas, né, curioso esse fato, foi o único, junto com o Gil e um outro deputado, um ex-deputado do Ceará, né, curiosamente foram os únicos que foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Não estou dizendo que está errado. O que eu estou dizendo é que eu até agora não consegui uma resposta, né, o porquê só esses parlamentares, né, foram julgados. A questão também que a gente tem que levar em conta é que um dia desse, não oficialmente, né, foi vinculado aí na imprensa paralela que o Josimar estaria negociando dar 40 mil votos, né, ao atual deputado federal Márcio Gerri. Repito, não existe confirmação deste acordo. Mas me parece que ou o Josimar tem muito voto sobrando, né, ou não deu certo o plano, né, de asfixiar, constranger, enquadrar Josimar de Maranhãozinho e Detinha, que ainda continuam sendo um fenômeno de voto e de força política, com mais de 40 prefeitos aliados ao seu processo eleitoral e partidário, né? O que acontece é que agora, né, todo mundo esperava que o filho de Josimar e Detinha que viria como deputado federal, mas não, colocaram Aldir Júnior, que já tem uma vasta experiência como vereador da capital do Maranhão, meu caro Adalberto. Provando, né, Felipe, que não basta ter sangue, né? Também tem que ter aí uma dinâmica própria, enfim, já para se justificar, né? A coisa de herdar, né, esse poder político. E, Felipe, quem vai ser o representante de Flávio Bolsonaro aqui no Maranhão, né? Diante dessa projeção toda que Flávio Bolsonaro está nas pesquisas, enfim, essas perguntas elas começam cada vez mais ficar fortes aqui em nosso estado, né? Entre pessoas que querem se esconder, né, e não querem ainda, acham que é muito cedo, e é direito, né, de não declarar, né, quem é o seu candidato, independente já de apoios ou não, né, aparecem duas pessoas que querem assinar o nome do Flávio Bolsonaro no Maranhão. Uma é a Mariana, lá
de Imperatriz, e o outro é o nosso eterno Laésio, né, que é uma figura da política, né, ou seja, é uma resistência ao pensamento. Tempos atrás, o Laésio não era esse pensamento, já namorou, já paquerou com a turma da esquerda, né, já namorou, já fez discursos dentro da casa de Zé Sarney, dizendo que jamais deixaria de apoiar a família Sarney. Ou seja, tudo ao seu tempo, né? E tudo à sua necessidade. A questão é que o Laésio deu um recuo e a Mariana aproveitou, né? Como a vice do Braide já está anunciada sendo e continua sendo da região de Imperatriz, a Mariana colocou a sua posição, já que o Laésio, né, não se posicionou, somente denunciou que tentaram comprar o seu mandato para que ele fosse deputado federal e botou devidamente o nome, né, do pré-candidato Eduardo Braide. Mas isso aí é as picuinhas menores. Volto a repetir, nós continuamos esperando as propostas de um projeto estruturante para o Maranhão, um projeto que nós consigamos entender que vai levar 10, 20 anos, mas que tem consistência, tem prazos, tem metas, né? Tem o porquê das pessoas estarem acreditando e, principalmente, as pessoas estarem entendendo que estão presentes dentro desse projeto, porque este é o problema do Maranhão. Se traz grandes projetos, como desde a década de 70, né? Se consome feito um gafanhoto todas as nossas riquezas, mas não colocam a população do Maranhão. Adalberto, se você me permite aqui só uma vírgula, né? É só um detalhe que nós podemos voltar a falar disso amanhã, dependendo do comportamento do TRE do Maranhão. O Instituto Verita, né, que um dia desse fez uma pesquisa estrambólica, né, que eu mesmo não consegui entender, né, as planilhas, tentei de todas as formas de ter pelo menos um consenso, né, mas não houve. Então a Verita agora avisando que ia sair com uma pesquisa no dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador, né, já foi dado a entrada, né, com pedido de suspensão, porque não colocaram candidatos a senador, colocaram o governador Carlos Brandão, que já declarou que não é mais pré-candidato ao Senado. Ou seja, está na hora do Tribunal Regional Eleitoral, do TSE, né, enquadrar essas pessoas. Está na hora da Polícia Federal agir e entender quem é que está por trás dessas mirabolantes, inexplicáveis pesquisas, meu caro Adalberto, Mayra e Borges. É isso aí, é o crédito ladeira abaixo, né? Cada vez mais. Felipe Clã aqui com a gente, análise política. Ele volta amanhã, Felipe. A gente conta com você, com certeza, para essa análise política diária aqui de segunda a sexta no Jornal Rádio Universidade. Muito obrigado, meu amigo, e um bom dia. Bom dia a todos. Vamos para o Mayra Nogueira. A gente volta em seguida com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Estamos já de volta. Atenção, São Luís! O seu futuro acaba de ganhar um novo endereço. A Faculdade Laboro chegou com um novo campus, agora na Coab. Novas oportunidades e o mesmo compromisso com o seu sucesso. Escolha o seu caminho: direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos ou gestão hospitalar. Aqui você encontra professores qualificados, ensino atualizado e uma formação que conecta você ao mercado de trabalho. Matrículas abertas.
Acesse laporo.edu.br ou chame no WhatsApp 989-3300-1491. Avenida 4, número 97, Quarto Conjunto Coab Anil. O seu futuro começa agora. Jornal Rádio Universidade. 7h49 agora, de volta aqui com Borges Júnior, não é isso, Borges? Para trazer, né, informações agora sobre o novo PAC da saúde, Borges. O Estado vai receber mais de 90 milhões de reais, não é isso? Roberto, os investimentos contemplam a construção de 32 unidades básicas de saúde, 5 centros de atenção psicossocial e 2 centros especializados em reabilitação. O montante destinado pelo governo federal ao Maranhão, por meio do novo PAC da saúde, ele é de 90,9 milhões de reais, com previsão de início imediato de 39 obras no estado. A medida ela faz parte de um pacote nacional de 1,2 bilhão de reais, pacote destinado à construção de 541 unidades de saúde em 26 estados. Essa foi, então, a maior liberação imediata de recursos do programa em uma única etapa. E, além de ampliar o atendimento à saúde, o investimento ele também deve gerar empregos, movimentar a economia local, que vai contribuir aí para o desenvolvimento social e econômico do estado. Adalberto, Mayra. Mayra Nogueira. Faltando aí 9 minutos para as 8, Adalberto, e é isso. Vamos continuar aqui trazendo mais informações e mais uma violência, né? Mais uma informação triste também. Em Dom Pedro, o ex-vereador Fares Miguel, ele foi morto a tiros quando chegava em casa. Conta mais os detalhes dessa informação, Borges? Mayra, o ex-vereador Fares Miguel, ele foi assassinado nesta segunda-feira, na tarde de ontem. Ele chegava em casa, assassinato no município de Dom Pedro, a 318 quilômetros aqui de São Luís. O empresário, ele foi vereador do município por 4 vezes. Na ocasião, no dia de ontem, foi surpreendido por 2 homens. Os 2 estavam em uma motocicleta, se aproximaram do veículo da vítima e efetuaram vários disparos. O ex-vereador, ele morreu ainda dentro do carro. Não houve tempo de chegar o socorro no local. A câmeras e essas imagens de câmeras registraram o ataque. Foi no período da tarde. As imagens mostram, então, os 2 homens levando alguns pertences de dentro do veículo, além de assassinar o ex-vereador, levaram alguns pertences de dentro do veículo. Durante a ação criminosa, os 2 homens, eles seguiram de capacete. O caso agora está sendo investigado, a princípio, como investigação da Polícia Civil, que busca identificar os suspeitos, esclarecer a motivação do crime. Lembrando, Fares Miguel era casado com a ex-vereadora Rosana Nogueira, tinha uma filha, era pai da médica e vereadora a Ludmila Nogueira, e por conta dessa situação, por conta do assassinato dele, a Câmara Municipal de Vereadores divulgou nota de pesar. Crime segue sob investigação da Polícia Civil. Adalberto, Mayra. É lamentável, né? Faltando agora 7 minutos para as 8, você continua ouvindo o Jornal Rádio Universidade. Borges, falando agora sobre a Anvisa, que proíbe medicamentos com clobutinol por risco cardíaco. Mayra, a medida da Anvisa tomada no dia de ontem, justamente proibindo a comercialização de remédios com esse produto. A ação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela determinou a retirada imediata do mercado, também a suspensão do uso de todos os medicamentos que contenham o clobutinol, medida tomada no dia de ontem. Essa substância ela está presente em diversos xaropes indicados para aliviar tosse. A decisão ela foi tomada após análise técnica da área de farmacovigilância da Anvisa, da Agência de Vigilância Sanitária. Esse setor da Anvisa identificou o aumento significativo no risco de arritmias cardíacas graves em pacientes que fazem uso
desse componente. Segundo a Anvisa informou ainda que os riscos à saúde superam os possíveis benefícios do medicamento, portanto, então, a determinação da decisão pela suspensão e retirada do mercado, medida que foi oficializada por resolução publicada no Diário Oficial da União e é válida para todo o país. Mayra, Adalberto. Obrigado, Borges, pelas informações. São 7h54 agora. Vamos para o break. Mayra Nogueira, a gente volta com um tempo em seguida. Ei, já sabe o que tá rolando entre nós? Hã? Entre Nós, o programa da 106 que tem a nossa cara. Uau! E fala sobre o quê? Sobre tudo. Faculdade, relação com os pais, ansiedade, futuro profissional, oportunidades de estágio. Então, é tipo um papo real da nossa geração? Exatamente. Um espaço para conversar, trocar ideias e ouvir muita música também. Gostei! E quando rola? Todo domingo, 10h30 da manhã, na Universidade FM. Então, combinado. Domingo fica tudo entre nós. Entre Nós, a nossa vibe, do nosso jeito. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 4 minutos para as 8, previsão do tempo em São Luís e Maranhão, hoje terça-feira, 28 de abril de 2026. O dia começa nublado, com umidade muito alta e possibilidade de chuvisco leve à tarde. Ainda as condições atuais em São Luís, com temperaturas de 24 graus, umidade 96%, nublado, 92% de nuvens, ventos de 5 milhas por hora, visibilidade 5 milhas, pressão 30 polegadas, sem chuva no momento, e UV 0. Previsão do dia, chuvinha à tarde, com nebulosidade predominante no estado do Maranhão, seguindo o padrão chuvoso equatorial recente. Próximos dias, amanhã, quarta-feira, predominantemente nublado com chuva à tarde. Na quinta-feira, dia 30 de abril, nublado com chuva à tarde. Adalberto Júnior agora com a tábua de maré. É isso aí. Neste dia 28, a primeira pré-amar aconteceu às 4h44 da madrugada, com 5,4 metros. A segunda será às 5h08 da tarde, com 5,6 metros. Baixa mar, a primeira acontece logo mais, às 10h55 da manhã, com 0,9 metro. A segunda será às 11h14 da noite, com 0,8 metro. Notícias do Brasil. Trazendo aqui o noticiário nacional, confira com a gente também nos modais de vídeo, né? Acompanhando as capas dos jornais nesta terça-feira, dia 28 de abril. Mayra Nogueira, a gente começa com Folha de São Paulo. Manchete: novo desenrola dará até 4 anos para quitar dívida de cartão, cheque e crédito. O governo Lula, do PT, também estuda usar o dinheiro esquecido em contas bancárias como garantia da renegociação dos débitos. E ainda como destaque, Messias enfrenta a resistência da Frente Evangélica antes de sabatina. Em o estado de São Paulo, Mayra, o que tem? Aqui no estado de São Paulo, Adalberto, a Fazenda de São Paulo pagou em um mês 111 milhões em penduricalhos. Um auditor recebeu 513 mil. Teto no estado é de 36 mil. Com vencimentos líquidos de até 513 mil, auditores fiscais da Fazenda Estadual de São Paulo registraram em março os maiores salários de funcionalismo paulista. No mês, 64% da categoria ultrapassou o limite de remuneração, 36,3 mil no estado, graças a 3 penduricalhos, entre eles licença-prêmio. A Secretaria da Fazenda e Planejamento disse que os valores decorrem de verbas excepcionais e não permanentes, plenamente amparadas pela legislação vigente. Agora vamos à manchete para finalizar, né, de O Globo. Finalizando com O Globo, bolso comprometido, dívidas das famílias crescem e governo amplia programa de desconto de débitos. Endividamento chega à metade da renda anual e novo desenrola permitirá abater até 90%. 7h58, Mayra Nogueira, tem informação aqui, quem traz é Yuri Hudson, ele vai falar agora sobre o Messias, né, no STF. O governo estima mais de 41 votos para a aprovação dele para o STF. A informação com Yuri Hudson.
Nesta quarta-feira, o governo Lula passa por mais um teste no Senado Federal. A sabatina e votação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. O indicado do presidente da República enfrenta bastante resistência, mas nos últimos dias o nome dele ganhou mais corpo. Nesta segunda, por exemplo, uma movimentação importante na Comissão de Constituição e Justiça, a comissão que Messias precisa ter o nome aprovado. 2 governistas entraram para a CCJ e dão margem de segurança para a aprovação dele com pelo menos 15 votos. No plenário, Messias precisa do apoio de pelo menos 41 senadores. O relator da indicação, Weberton Rocha, prefere não arriscar um placar, mas garante que Jorge Messias tem os votos necessários. Nós acreditamos que o ministro Messias ele está nas condições já criadas para passar. Quantos votos? Não sei. Realmente eu não sei, mas que os necessários, que é a maioria simples, ou seja, mais de 41, eu apostaria certamente que ele tem. A oposição aponta que Messias terá dificuldade para ser aprovado. Alguns senadores especulam que os 41 votos mínimos não foram alcançados ainda. Eduardo Girão, do Novo, já anunciou voto contrário e diz que a atuação de Messias na AGU foi uma afronta à liberdade de expressão. Por algumas posturas que, no meu modo de entender, afronta a questão da liberdade de expressão, o direito à vida inviolável, que é a vida desde a concepção, perseguição política, procuradoria da verdade, que é um ministério da verdade, reeditado. Na semana passada, Gilmar Mendes protagonizou ataques ao senador Alessandro Vieira, que relatou a CPI do crime organizado, e propôs o indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal no relatório final. A fala foi mais um episódio de embate entre os poderes e obrigou até o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sair em defesa de Vieira. O relator da indicação de Messias diz que esse clima hostil não deve atrapalhar a aprovação. Então vai se tolir, vai se acabar, vai se destruir uma carreira contra desavenças. Eu acho que não é, além de não ser justo, não é correto para essa quadra, onde uma casa como a nossa, que é centenária, ela puxa justamente essa responsabilidade nos momentos difíceis. Até então, nenhum indicado por um presidente da República teve o nome rejeitado pelo Senado Federal. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Vamos para o break, agora tem Rádio Ciência, em seguida a gente volta com mais Jornal Rádio Universidade. Aguarde aí, já voltamos. Centro Universitário Maurício de Nassau investiga a presença de resíduos antimicrobianos em leite bovino. Você sabe como ocorre a fermentação de alimentos? Eu sou Pedro Batista e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Centro Universitário Maurício de Nassau investiga a presença de resíduos antimicrobianos em leite bovino. As informações com Bruno Goulart. O leite bovino é um dos alimentos mais nutritivos e consumidos do mundo. Ele está presente nos lares de milhões de brasileiros e também é utilizado em diversos setores da indústria alimentícia. Mas para que chegue com qualidade à nossa mesa, as vacas leiteiras precisam estar saudáveis. Assim como nós, esses animais também adoecem. Uma das infecções mais comuns é a mastite, uma inflamação nas glândulas mamárias que exige tratamento com antimicrobianos, tanto antifúngicos como antibióticos. Quando os produtores não respeitam o chamado período de carência, tempo necessário para o organismo das vacas eliminar os resíduos desses fármacos, os resíduos químicos dos antimicrobianos vão parar direto no leite que consumimos, gerando um problema silencioso de contaminação. Para investigar como isso ocorre na região da Grande São Luís, as acadêmicas de Medicina Veterinária do Centro Universitário Maurício de Nassau, Amanda Costa de Andrade Silva, Ana Caroline Martins Silva e Neine Silva Guimarães desenvolveram um estudo intitulado Análise de resíduos de antimicrobianos no leite bovino produzido e destinado à comercialização na região da Grande São Luís, Maranhão.
Amanda Andrade explica os impactos desses resíduos para a saúde pública. Em relação à saúde pública, nós teremos algumas implicações, pois o consumo do leite bovino que contém esses antimicrobianos não vai ser um problema individual. Ele vai ter impactos amplos e muito relevantes para a saúde pública, como a seleção de bactérias resistentes, pois vai expor as bactérias, a doses terapêuticas, favorecendo a seleção dos micro-organismos resistentes e vai contribuir à resistência dos antimicrobianos, dificultando como em tratamentos humanos, aumentando custos, tendo que fazer o uso de outros antibióticos que seriam de maior espectro e, infelizmente, contribuindo até para a mortalidade. Outro ponto seriam as reações alérgicas e toxicidade, pois indivíduos que têm alergia a esses medicamentos iriam ter contato indireto através do consumo desses subprodutos dos animais, como leite, carne. As pesquisadoras visitaram 2 pequenas propriedades rurais da região, chamadas no estudo de propriedade A e propriedade B. Elas coletaram 29 amostras de leite cru durante a ordenha da tarde, diretamente dos baldes usados no processo manual. Foram 23 amostras da propriedade A e 6 da propriedade B. O material foi refrigerado e encaminhado ao Laboratório de Microbiologia de Água e Alimentos da Universidade Estadual do Maranhão. Lá, a equipe utilizou um método de testagem que funciona de forma muito parecida com os testes rápidos de farmácia. Ao pingar gotas de leite no dispositivo, o teste revela em apenas 8 minutos, por meio de linhas coloridas, se há a presença de antibióticos das famílias dos beta-lactâmicos e tetraciclinas, frequentemente utilizados para o tratamento de mastite em vacas. Na propriedade B, todas as 6 amostras testaram negativo, indicando o manejo adequado e respeito ao período de carência dos medicamentos. Já na propriedade A, 2 das 23 amostras apresentaram resíduos de antibióticos beta-lactâmicos, cerca de 6,9% do total analisado. Como resultado do nosso trabalho, evidenciou-se que a ocorrência de resíduos está associada à ausência ou insuficiência de assistência técnica continuada, ao uso de antimicrobianos e ao desconhecimento do período de carência. O período de carência é aquele que o organismo do animal necessita para que haja a total eliminação de resíduos de medicamentos do seu organismo e seja seguro para o consumo humano. Esses fatores vão revelar fragilidades estruturais que comprometem a qualidade do leite produzido e comercializado, principalmente no contexto da informalidade, reforçando a importância de profissionais que orientem e capacitem esses produtores rurais. Já na perspectiva da saúde pública, esses resultados intensificam a preocupação com a resistência antimicrobiana, uma vez que esse consumo do leite pode conter resíduos acima daqueles limites que são estabelecidos, e isso favorece a disseminação de micro-organismos resistentes. Já na cadeia produtiva, esses resíduos podem prejudicar a fabricação de derivados, como queijos, iogurtes e manteigas, interferindo no processo de fermentação e alterando a textura e o sabor dos produtos. Os desdobramentos da pesquisa mostram que o problema não está apenas no ato individual do produtor, mas na falta de assistência técnica continuada e de programas educativos voltados para a produção informal de leite. O trabalho foi orientado pela professora mestre Elizabeth Almeida dos Santos e co-orientado pela professora mestra Ludmila Nayara Ribeiro Gonzaga Torres, do curso de Medicina Veterinária da Uninasal em São Luís. Bruno Goulart, Jornalismo, Universidade FM. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram @Rádio Universidade FM. Tome ciência. E a fermentação de alimentos? Você sabe como ocorre? A fermentação de alimentos é uma das práticas culinárias mais antigas da história da humanidade. Antes de existirem geladeiras, as pessoas já usavam esse mecanismo para preservar e transformar alimentos. Ela acontece quando micro-organismos, principalmente bactérias e fungos, se alimentam dos açúcares presentes em um alimento. Nesse processo, eles produzem ácidos, gases ou álcool que alteram a textura, o sabor e a composição do produto original.
É assim que o leite se torna iogurte, a uva se torna vinho e a massa do pão cresce antes de ir ao forno. Cada tipo de fermentação depende de um grupo específico de micro-organismos. No caso dos laticínios, as bactérias responsáveis produzem ácido lático, que dá ao iogurte e ao queijo seu sabor característico e ajuda a conservar o alimento por mais tempo. É por isso que, quando há resíduos de antibióticos no leite bovino, o processo de fabricação de queijos e iogurtes pode falhar, pois os antibióticos eliminam as bactérias boas, as mesmas que fazem a fermentação acontecer. Você sabia? Tome ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidência. Oito horas 11 minutos, agora de volta com o Jornal Rádio Universidade, trazendo Borges com mais informações, tá, Borges? Vamos falar agora sobre o lançamento do edital de patrocínio do Sebrae Maranhão para eventos com apoio de até R$20 mil, não é isso, Borges? Isso, Adalberto. As inscrições já estão abertas. A iniciativa do Sebrae Maranhão tem como foco o patrocínio do segundo semestre deste ano, 2026. Visa aí apoiar eventos e projetos que impulsionem o empreendedorismo, a inovação e o fortalecimento dos pequenos negócios aqui no estado. O valor do incentivo ele pode chegar a R$20 mil por proposta. O edital ele é voltado a eventos presenciais realizados entre julho e novembro de 2026, julho e novembro deste ano, e podem participar empresas e instituições públicas ou privadas, isso com ou sem fins lucrativos, empresas e instituições que existam há pelo menos um ano e organizem ou apoiem eventos nas áreas de capacitação empresarial, sustentabilidade e inovação, também inclusão produtiva e fortalecimento de cadeias produtivas. As inscrições, elas são gratuitas, devem ser realizadas de forma exclusiva pela internet. Inscrições, elas seguem abertas até o dia 20 de maio e o resultado dos projetos selecionados, a previsão é de que sejam divulgados em 19 de junho de 2026, divulgação por meio dos canais oficiais do Sebrae Maranhão. Adalberto, Mayra. São 8h13, Borges, falando agora sobre a justiça que obriga o município de São Luís a garantir infraestrutura em terreno abandonado em São Luís. É isso, Borges? Mayra, a determinação veio por meio da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, para sob responsabilidade do juiz Douglas de Melo Martins. A Prefeitura de São Luís, então, deve, a partir dessa determinação, garantir a infraestrutura técnica necessária para a construção de muros e calçadas em um terreno no bairro do Recanto do Vinhais. O prazo aí é de 180 dias. Decisão, ela tem como foco o imóvel que fica entre as ruas Via Láctea e Rua A. O terreno é de propriedade da empresa Monterrey Construções e Incorporações, espaço que já foi alvo de denúncias da comunidade local, isso por conta do estado de abandono, também descumprimento de normas urbanísticas. Esse abandono do terreno que teria contribuído para o descarte irregular do lixo, o acúmulo de lixo na região, também para o aumento da criminalidade naquela região.
Agora, a comunidade denunciou, fez essa denúncia, o caso denunciado à Justiça por meio de um documento abaixo-assinado com mais de 130 assinaturas. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. 8h14 agora. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre um projeto muito interessante, que é o projeto Escravizadores. Para isso a gente conversa com o repórter da agência pública, o Rafael Custódio, que está aqui em São Luís justamente para falar sobre essa iniciativa da agência pública, né? E com passagem aqui pela Universidade Federal do Maranhão. Inclusive a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse momento que aconteceu ontem aqui na Universidade Federal do Maranhão. Rafael, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Muito bom dia a todos e todas. É um prazer aqui participar da Rádio Opinião nessa manhã. Maravilha, Rafael. Olha, bom ter você aqui. Só adiantando para o pessoal, a gente vai ter um outro momento aqui com o Rafael, com a professora Giza, que é aqui do curso de jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, né? E também é representante da Associação de Historiadores, enfim, para falar sobre esse assunto, um assunto extremamente importante também aqui para o nosso estado, né? Enfim, que é esse projeto Escravizadores, que ele vai buscar ali termos históricos, né? Para falar sobre escravidão, né? Como políticos, né? Ainda hoje que estão, aliás, hoje exercendo, né, claro, funções políticas e que num passado, né, um passado não muito distante, né, a gente pode fazer essas relações históricas, né, cronológicas, né, mas que estiveram, né, suas famílias, né, os seus antepassados estiveram envolvidos aí com a escravidão. É basicamente isso, não é isso, Rafael? O projeto Escravizadores, ele nasce com a proposta de investigar os antepassados de figuras políticas brasileiras e entender a relação desses antepassados com a escravidão aqui no Brasil. Nós conseguimos aí montar a genealogia de 116 figuras públicas, né, figuras políticas, que envolvem aí ex-presidentes, senadores e governadores em mandatos atuais, né, desde o fim da ditadura militar, a gente conseguiu mapear 116 autoridades políticas. Dessas 116, 33 a gente conseguiu encontrar relação de antepassados com a escravidão no Brasil, né? São pessoas que viveram aí até o século XIX e que, de alguma forma, teriam pessoas escravizadas dentro de suas propriedades ou dentro do seu convívio. E esse projeto ele nasce com essa proposta, mas a gente também ampliou e acabou trazendo um pouco de contexto histórico, né?
A gente também pegou figuras de destaque regionais, como, por exemplo, a Ana Jansen, aqui no Maranhão, e entender a relação dela com a escravidão no Brasil. A gente também fez uma reportagem super interessante do ponto de vista jornalístico e de contexto histórico, né, de uma fazenda de reprodução de pessoas escravizadas no Pernambuco, por exemplo. Então, o Projeto Escravizadores ele vem com essa proposta de investigar o passado de figuras políticas nos mandatos atuais, mas a gente também consegue trazer um pouco do panorama histórico por meio das reportagens jornalísticas. Que maravilha, que maravilha. Essa iniciativa da agência pública, né? Falando um pouquinho sobre a agência pública, né? Que desenvolve um trabalho jornalístico aí muito bom, muito bacana, né? Muito elogiado também, de muito sucesso, né? A agência pública é uma agência de jornalismo investigativo, com 15 anos de atuação. É um veículo mais premiado do Brasil atualmente. Nós trabalhamos com reportagens voltadas para os direitos humanos, né? E também cobrimos política, segurança pública, socioambiental, cidades, e a gente está no dia a dia lá em Brasília também, mas sempre com esse olhar direcionado ao interesse público, né, com reportagens aí de grande profundidade, como é o caso do Projeto Escravizadores. Certo. Como você mencionou, né, tem aí um histórico grande, enfim, e a quantidade, né, de figuras, né, que vocês estudaram, enfim, foram atrás dessas informações, dessa pesquisa jornalística, né? Aqui em nosso estado não foi só a Ana Jansen, né? Eu queria que você falasse justamente, né, figuras como José Sarney e também o atual governador Carlos Brandão, né, estão nesse estudo, nessa pesquisa, né? Como foi o desenvolvimento até chegar a esses dados? A gente fez uma pesquisa que, assim, a partir do momento que a gente pensou no projeto até a publicação dele, foi 1 ano e meio de pesquisa intensa, de checagens e rechecagens da genealogia, de documentos que a gente conseguisse atestar essa relação desses antepassados com as figuras políticas atuais, né? A gente conseguiu consultar aí atestados de óbito, inventários, certidões de casamento, nascimento. Então, a gente fez um levantamento documental muito importante. A gente conseguiu descobrir que a família do José Sarney tem como antecessor o Visconde de Parnaíba, que foi uma pessoa que lutou pela independência no estado do Piauí e era um escravizador, né? Ele tinha pessoas escravizadas em suas propriedades. Também o governador Carlos Brandão, que também a gente conseguiu identificar por meio de matérias jornalísticas ali do século XIX, que ele teria uma pessoa escravizada, pelo menos uma pessoa escravizada em sua propriedade, que ele vendeu ele teria vendido, né, esse antepassado do governador Carlos Brandão teria vendido uma pessoa escravizada e anunciado num jornal na época. Que legal. O substrato, então, foram esses jornais, não é isso? Anúncios ali, documentos também. Esse contato, como é que ele está acontecendo, né? Porque são vários estados aqui. Em nosso estado especificamente, como é que foi esse processo? Olha, aqui no estado foi o processo que a gente usou para todo o projeto, né? Foi essa consulta a documentos históricos e também o levantamento de documentos relacionados a essas pessoas que a gente gostaria de levantar o passado delas, né? Nós analisamos aí esses documentos que geralmente estão disponíveis em acervos históricos, né? Como cartórios, Biblioteca Nacional, foi uma ferramenta muito importante. E uma outra ferramenta que é o Family Search, que ele é uma ferramenta criada pelos Mormons, que lá eles constroem a genealogia de algumas famílias. Então ali a gente conseguia consultar documentos que atestavam ali, por exemplo, que determinada pessoa batizou uma pessoa escravizada numa igreja, numa cidade no interior do Maranhão, um exemplo. E aí a gente conseguia, por meio desses documentos, mapear, né, fazer um cruzamento de dados, um trabalho bem minucioso de cruzamento de dados para a gente conseguir montar essa genealogia. Então, por 1 ano e meio, a gente aí contou com a colaboração de historiadores, genealogistas e pesquisadores e jornalistas que a gente acabou convidando, né, contratando aí para poder fazer esse serviço de levantamento desses documentos históricos para a gente conseguir montar esse projeto. Então, aqui no Maranhão, o processo foi o mesmo, assim, né? Então, a gente conseguiu levantar figuras públicas do Brasil todo
e a gente conseguiu a gente conseguiu chegar nessa conclusão dos escravizadores por meio de cruzamentos de dados, um trabalho super minucioso de checagens e rechecagens inúmeras. Que legal, que bacana. Rafael, você ainda está aqui em São Luís, estamos fazendo remoto, mas você ainda está aqui em São Luís. E ontem, aqui na Universidade Federal do Maranhão, né, aconteceu um momento, né, de apresentação de todo esse processo, né, e desse trabalho também, desse projeto Escravizadores, aqui no âmbito da Universidade Federal do Maranhão, do curso de jornalismo, né, inclusive mandando um abraço para a professora Giza Carvalho, que é a liderança que temos aqui, né, no Laborejo, que é o Laboratório de Jornalismo, e foi através dessa conexão que você veio para cá, enfim, trazer essas informações para mais aqui os alunos da Universidade Federal do Maranhão. Como é que foi essa iniciativa ontem, que aconteceu ontem à tarde aqui na UFMA? Foi um encontro bem interessante, né? A gente conseguiu apresentar o projeto Escravizadores com mais detalhes, ao lado do historiador Silvan Mendes e com intermediação da professora Giza. Foi um encontro bem interessante, a gente conseguiu apresentar o projeto Escravizadores, discutir escravidão no Maranhão e no Brasil, né? Houve participação aí dos estudantes, dos professores também, fizeram inúmeras perguntas sobre o tema, né? Isso demonstra também a curiosidade das pessoas em entenderem o que foi a escravidão no Brasil, que é importante a gente sempre revisitar, porque foi um período muito duro para a nossa história, um período criminoso da nossa história, então a gente precisa revisitar e recontar quantas vezes forem necessárias, assim, porque tem uma série de histórias apagadas, escondidas ainda dentro desse período que, para mim, ainda é muito nebuloso, né? Então, eu acho importante, jornalisticamente, a gente revisitar e trazer esse projeto para dentro das universidades, das escolas, para que os estudantes consigam também ter contato com esse projeto e, quem sabe, até desenvolverem pesquisas próprias, né, sobre esse tema. Então, é com esse intuito que a gente veio até a universidade. Maravilha, maravilha, né? E a gente deseja só muito mais sucesso, né, nesse projeto, nessa iniciativa, que você volte mais vezes aqui, porque a coisa ela não para por aí, né? Esse processo, ele continua, não é isso, Rafael? Isso. A gente não parou de fazer reportagem sobre o projeto Escravizadores. Ele foi lançado em novembro de 2024, mas a gente sempre revive esse projeto em pouca oportunidade que a gente tiver, ou a gente faz alguma matéria nova, alguma história que surge, né? E a gente acaba tentando aí trazer esse projeto de novo para a sociedade, né? Assim, a gente acaba revisitando histórias que possam ser contadas dentro do projeto Escravizadores. Eu até queria fazer um chamamento para quem tiver histórias que possam se encaixar dentro do projeto Escravizadores, podem procurar a agência pública ou podem mandar um e-mail para a gente, que é o redação@publica.org, que nós estamos dispostos aí a contar histórias. A que a pública mais gosta de fazer é contar histórias e mexer naquelas feridas que geralmente a grande imprensa não mexe. Então esse é o papel também da agência pública, de vir com essa proposta de mexer naqueles assuntos que são desgastantes e que geralmente a grande imprensa não se envolve. E a escravidão é, com certeza, um desses pontos aí que a nossa sociedade, o Brasil, ele precisa encarar de frente para superar, né? Superar uma série de distorções que aconteceram por conta justamente da escravização aqui em nosso país. Rafael, que está mandando mensagem aqui, é a professora Giza, tá? Acabou de mandar mensagem aqui, parabéns pelo trabalho, obrigada por trazer essa experiência para compartilhar conosco aqui na Universidade Federal do Maranhão. Ela manda essa mensagem para você especificamente, viu, Rafael? Obrigado, Giza. Foi um grande prazer poder compartilhar esse projeto aqui na universidade. Espero voltar em outras oportunidades também. E foi um prazer enorme. Assim, eu fiquei muito feliz mesmo de participar ontem daquela mesa. Foi muito enriquecedor assim, para nós pensarmos que tantas pessoas estavam interessadas em conhecer o projeto. Maravilha, maravilha. Só lembrando aqui aos nossos ouvintes que o Rafael Custódio, ele vai estar também com a professora Giza Carvalho e também com o Silvan Mendes, né, historiador, comigo
amanhã, quarta-feira, 13h, aqui na Agenda Pública, tá? Um horário mais extenso, e ele vai explicar com detalhes todo esse processo que está sendo, né, que teve de levantamento para falar sobre essa iniciativa, esse projeto Escravizadores, especificamente aqui em nosso estado, né, que trouxe aí como destaque, tem como destaque a Ana Jansen, o José Sarney e também o Carlos Brandão, né, atual governador, e esse passado, né, que tiveram deles. Lembrando, não é isso, Rafael, que esse é um processo, mas ele não é um processo, né, que ele é feito para, enfim, encalacrar essas pessoas atualmente, porque a gente está falando de um passado, né? Isso aí, em tese, nada tem a ver com essa atuação deles atualmente, né, dessas pessoas. A gente não tinha o intuito de individualizar a culpa, assim, de dizer, olha, pelo que o seu antepassado fez, a culpa é sua, né? Mas, de certa forma, a gente esperava que pelo menos alguma resposta a gente tivesse dessas autoridades que a gente investigou. A maioria não respondeu, mas o intuito não era individualizar e apontar o dedo e dizer assim, olha, por sua culpa que pessoas foram escravizadas. Não era esse o intuito, né? Foram atos cometidos por seus antepassados, mas o que a gente esperava era pelo menos uma resposta. Mas como alguns casos não aconteceram, então a gente só queria deixar claro assim que o intuito não era tentar apontar o dedo e dizer, olha, pelo seu antepassado, a culpa sua pelo que o seu antepassado fez no século XIX. Então, o intuito do projeto não era esse, assim, era mais apresentar também para essas autoridades que, olha, seus antepassados, eles eram escravizadores, se você tem algum interesse em se manifestar diante disso, a maioria não respondeu, mas o intuito do projeto era esse, assim, era trazer esse contexto histórico e mostrar como algumas famílias se perpetuam aí nas elites políticas e econômicas do Brasil, desde o Brasil colônia. Maravilha. Rafael, muito obrigado. A gente espera você outras vezes aqui, né, com essas e outras informações, enfim, outras reportagens, outros projetos como esse, né? E mandando um abraço, claro, né, para todos da agência pública. Até muito obrigado por esse momento, mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço, espero voltar com toda certeza. Maravilha, muito obrigado. Rafael Custódio, que é repórter da agência pública e falou sobre o projeto Escravizadores. Mara Nogueira, tem break? Exatamente, e a gente já. volta em seguida. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Estamos de volta aqui com o Jornal Rádio Universidade, trazendo Borges Júnior. Tem informação, nova identidade. Campanha reforça a emissão da carteira de identidade aqui no Maranhão, não é isso, Borges? Exatamente, Adalberto. O governo do Brasil lançou uma campanha para incentivar a emissão da carteira de identidade nacional, documento que unifica o número de identificação pelo CPF e oferece mais segurança. O documento ele tem validade em todo o país e aqui no Maranhão mais de 27% da população já emitiu a nova identidade e para ampliar esse número, os municípios maranhenses vão contar com quase 13 milhões de reais em investimentos federais. Eles são voltados, esses investimentos, ao fortalecimento da emissão do documento no Estado. Esse investimento ele faz parte do Programa Nacional de Fomento à Gestão e Emissão da Carteira de Identidade Nacional. Oferece apoio técnico e financeiro aos estados responsáveis pela emissão do documento. Até agora, mais de 51 milhões de documentos já foram emitidos no país. A redação é de Elite Rodrigues. É isso aí. Mara Nogueira, mudando de assunto.
Pois é, mudando de assunto, Borges, o Maranhão amplia monitoramento de atividade sísmica para prevenção de desastres naturais no estado. Mayra, o Maranhão ampliou a sua participação na rede sismográfica do Nordeste, da região Nordeste, ampliação com a instalação de mais um sismógrafo. Dessa vez, a instalação foi no município de Codó. Esse novo equipamento ele é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais e o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Agora, o Estado, o Maranhão, conta com 2 sismógrafos, um no município de Estreito, que está instalado desde 2025, e o outro em Codó, o que contribui dessa forma para o aumento da qualidade do monitoramento de abalos sísmicos, que são tremores de terra, iniciativa que visa aí, tem o intuito de prevenir desastres naturais, e a escolha dessas 2 localidades, da instalação Estreito e Codó, ela é resultado de uma análise técnica e também geográfica, com o intuito aí de cobrir 100% do território maranhense. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. Olha, ainda aqui na nossa reportagem, a gente vai entrar em contato agora com Marcos Saldanha, tá? Para trazer mais detalhes de uma informação que Borges também trouxe logo no início do jornal, tá? Que foi a morte do prefeito de Vitorino Freire, né? Que aconteceu ontem. E Marcos Saldanha está lá em Vitorino Freire, né? E vai trazer algumas informações especificamente sobre a morte, como aconteceu isso, velório, né, sepultamento do prefeito. Ele já está na linha. Marcos Saldanha, bom dia. Bom dia, querido Adalberto Júnior. Bom dia a todos os teleouvintes da Rádio Universidade. Estamos aqui em Vitorino Freire. É isso aí, direto de Vitorino Freire, né, Marcos? Você está passando por aí, enfim, como é que foi que aconteceu isso, né? Borges trouxe as informações, mas você tem mais alguns detalhes sobre como aconteceu isso, né? A morte do prefeito de Vitorino Freire, né? Pois é, Adalberto Júnior, a morte aconteceu, infelizmente, durante um evento de educação organizado pela Secretaria de Educação. E eu estava aqui no município exatamente para fazer parte dessa imersão pedagógica com os professores. Ontem à noite foi a abertura desse evento e ela aconteceu na Igreja Assembleia de Deus, que tem um auditório muito grande, confortável, climatizado. O prefeito tinha falado sobre a importância do evento, ele tinha compartilhado a alegria, inclusive, de algumas premiações que o município vinha recebendo e anunciado até o portal da cidade. Abraçou a esposa, muito emocionado, muito feliz. Ele que é carinhosamente conhecido como Fogoió pela população, e falava muito da humildade, muito da simplicidade, que ele falava com as pessoas na rua e que ele queria sair da prefeitura mantendo essa humildade. O fato é que ele cedeu a palavra para a ex-prefeita da cidade, que pertence ao mesmo grupo, e ela o homenageava, o elogiava quando ele teve um mal súbito, passou mal, teve o atendimento imediato. A ex-prefeita Luana, inclusive, é médica. Haviam entre os convidados mais de 500 pessoas, professores educadores também, pessoas do grupo de bombeiros que prestou os primeiros atendimentos. Houve manobra de reanimação no local. A ambulância não demorou muito a chegar, mas ele não resistiu. A família contou que durante o dia ele já vinha sentindo um pouco mal, mas dores no estômago, tomou Buscopan, estava sentindo um pouco mal, mas falou muito bem, não deixou ao público que estava assistindo, não percebeu nada de diferente, mas aí quando ele sentou e depois a ex-prefeita começou a falar, sentiu mal e ali já não demorou muito, apesar de todas as manobras. Infelizmente, ele faleceu aos 61 anos, prefeito Ademar Alves Magalhães. O velório está acontecendo na mesma igreja, Assembleia de Deus, vai acontecer durante todo o dia de hoje. A primeira informação é que ele seria enterrado ainda hoje, mas acabou de chegar, Adalberto, a informação de que o enterro será de fato amanhã. Ainda haverá missa, então velório durante o dia todo, uma parte ainda da manhã de amanhã.
muitos políticos se dirigindo para a cidade, claro, em choque, já decretou luto oficial. A imersão pedagógica, que ia reunir todos os profissionais da educação durante toda essa semana, foi suspensa, assim como outras atividades. Então, a gente segue aqui ainda pela manhã no município de Vitorino Freire, acompanhando ainda mais algumas informações desse triste fato que aconteceu aqui, meu amigo Adalberto. Saldanha, muito obrigado aqui, tá? Por essa informação direto do município de Vitorino Freire, né? E, enfim, uma notícia muito triste, Imagina o susto, né? Vocês tomaram aí, claro, participando desse evento. Pois é. Eu queria só esclarecer, só reforçar, e a gente já esclareceu, mas só reforçar. Algumas notícias dizem que o fato aconteceu durante um culto. Não era um culto, apesar de ser na igreja, era uma atividade da Secretaria de Educação. E a outra coisa que eu vi, posso falar que o atendimento foi imediato. Não foi por falta de atendimento, houve manobra, houve, né, todos os equipamentos estavam ali, claro, dentro de uma situação de emergência, mas, de fato, foi um infarto fulminante. Então, os nossos sentimentos pesados, toda a família, amigo e, claro, aos cidadãos da cidade de Vitorino Freire, meu amigo Adalberto. É isso aí, nossas condolências à família, claro, né? Marco Saldanha aqui, direto de Vitorino Freire, né? Falando sobre esse fato, enfim, triste, né? Da morte do prefeito de Vitorino Freire. Saldanha, muito obrigado. Eu que agradeço, continuo acompanhando. Qualquer nova informação a gente passa aí para os nossos teleouvintes e para você, Adalberto. Maravilha. São 8h40 agora, Mayra. Vamos ao esporte. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. Falando de esporte, a gente começa, Mayra Nogueira, com a 11ª edição da Volta à Ilha 2026, um dos maiores eventos náuticos de jet ski aqui no estado, né? Que vai contar com a participação de mais de 100 pilotos. Os competidores vão correr cerca de 155 quilômetros em volta da ilha. A competição inicia às 5 da manhã em São Luís, com pausa em São José de Ribamar, para hidratação e reabastecimento, e encerra às 5 da tarde no mesmo local do início. Esse evento é uma realização da Rush Jet Ski e também da Resenha Jet Club. Além disso, a competição pretende impulsionar o esporte aqui também com o turismo. Essa competição acontece neste sábado, portanto, dia 2 de maio. Vamos acompanhar. E continuando com Balsas Futsal, que foi eliminado na Copa LNF, Liga Nacional de Futsal, devido aos problemas na partida contra o Jaraguá pela primeira fase da competição. Segundo a LNF, essa decisão foi tomada pela arbitragem após a partida não começar, devido à demora da ambulância no local e também falta de energia no ginásio Castelinho. Balsas e Jaraguá estava programado para acontecer no último sábado, dia 25. Agora o Jaraguá avança e o time maranhense está desclassificado na competição. E finalizando com Wallace Lemos e Marlon Coutrin, que deixam o comando do IAP e do Imperatriz, respectivamente. Na segunda, o Canário anunciou a saída do técnico Wallace Lemos após uma série de derrotas no Campeonato Brasileiro Série D. Sob o comando de Wallace, o Canário teve 6 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Uma das conquistas do técnico foi a final do Campeonato Maranhense 2026, que o IAP venceu o Maranhão Atlético por 1-0. No mesmo dia, a Imperatriz informou a saída de Marlon Coutrin, do time, né? Após a equipe empatar com o Tocantinópolis no último sábado em partida válida pela Série D. Com Marlon no comando, o Cavalo de Aço teve 6 empates, 6 derrotas e apenas 2 vitórias. O anúncio dos novos técnicos deve ser feito esta semana. É isso aí. Olha, ainda tem esporte, não é isso, Mayra Nogueira? Tem comentário esportivo, né? que Paulo Pellegrini fala exatamente sobre o feito histórico no atletismo. Maratona percorrida em menos de 2 horas. Bom dia, Paulo. Paulo. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Bom dia, ouvintes do Jornal Rádio Universidade. Nesse último fim de semana, um feito histórico para o esporte mundial, mais precisamente para o atletismo. O primeiro homem a correr a maratona, a conseguir percorrer os 42 quilômetros da maratona em menos de 2 horas. O feito alcançado pelo queniano Sebastian Sawi. Ele venceu a maratona de Londres
com esse tempo de 1 hora, 59 minutos e 30 segundos, um tempo mais de 1 minuto mais rápido que o recorde anterior da maratona, que era do Kelvin Kiptum, de 2 horas, 0 minutos e 35 segundos. Curioso que nessa mesma prova, que o Sebastian Solli venceu com esse recorde histórico, absurdo, de correr a maratona em menos de 2 horas, o segundo colocado da prova também conseguiu chegar com um tempo menor que 2 horas, que foi o etíope Yomif Kejelcha. Ele terminou em segundo lugar, também com um tempo abaixo de 2 horas, em 1 hora, 59 minutos e 41 segundos. O fato extraordinário, né, a importância dessas marcas, se dá porque muitos especialistas, ao longo dos tempos, afirmaram que não era possível o ser humano correr os 42 quilômetros em um tempo abaixo de 2 horas. Esse desafio ficou pendente no ar durante muito tempo, Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais de Atletismo e maratonas mundo afora, e o homem provou que é possível, em condições normais, conseguir esse feito. Eu digo em condições normais porque o famoso corredor etíope, o Eliud Kipchoge, que é considerado um dos maiores nomes da história do atletismo, até já conseguiu fazer isso, mas em um evento meio que publicitário, um evento, e não em condições normais, mas um evento controlado, em que ele fez a prova em um circuito de corridas, né, com um patrocínio de uma fornecedora de tênis e com pessoas correndo junto com ele, puxando ele para cima, e água sendo reabastecida em bicicletas, enfim. Mas em condições normais de prova mesmo, em competição, a primeira vez ocorreu nesse domingo. E muitos se perguntam, né, por que os africanos, especialmente quenianos e etíopes, são tão especialistas em provas de média e longa distância. O principal argumento é um argumento biológico, né, não biológico, mas um argumento de condições naturais do espaço em que eles vivem, do habitat em que eles vivem. São países de regiões altas, montanhosas, muito acima do nível do mar. Isso faz com que as pessoas nascidas por lá, segundo especialistas, né, desenvolvam corações e pulmões mais fortes ao treinar regularmente nessas condições de grandes altitudes e com níveis mais baixos de oxigênio, o que por si só não explica porque existem outros países do mundo, como a Bolívia, o Nepal, o Peru, que têm espaços muito altos também, altitudes, né, nos seus espaços geográficos, e os bolivianos não são grandes corredores. Então não é somente a questão da altitude, mas também toda uma cultura que está enraizada durante muito tempo, a cultura de correr dos africanos. O fato é que há um domínio absoluto desses atletas em provas de média e longa distância, e coube a um deles, o Sebastian Solli, conseguir essa marca histórica de ser o primeiro em condições normais, em provas oficiais, em provas profissionais, a correr a maratona abaixo de 2 horas. É isso, Adalberto, é isso, Mayra. Sempre lembrando, o Esporte na Rádio Universidade FM, todo sábado, no programa Pita Inicial 106, com Heraldo Moreira e equipe, a partir de 11 da manhã. Muito obrigado, Paulo, e claro, agradecendo a todos que vocês acompanharam, todos vocês que acompanharam o Jornal Rádio Universidade. Nesta terça-feira, Mayra Nogueira, a gente fica por aqui, tem agora tudo sobre saúde mental, em seguida a Mayra Nogueira vem muita música aqui com a gente, não é isso, Mayra? É isso aí, a gente se encontra amanhã, mas eu vou ficar aí com você, claro, continuando no Manhã 106. O jornal volta amanhã, né? Isso aí, até amanhã, tchau. TEA, transtorno do espectro autista em mulheres, é frequente.